Pode se apresentar para a gente, falar seu nome e qual a sua trajetória acadêmica. Beleza, Júlio. Eu sou o professor Rafael da Silva Ferreira. Eu me formei e fiz minha graduação na UERJ, FFP, Faculdade de Formação de Professores. Eu entrei lá no ano de 2008. Sou cotista, né? Eu entrei pelo sistema de cotas da rede pública. Logo, quando eu terminei a graduação, até um pouco antes de terminar a graduação, fui agraciado por ser convocado no concurso do Estado, né? Então, assim, a minha experiência como docente foi muito imediata. Eu já estava trabalhando, assim, com pré-vestibular comunitário, escola privada, mas, assim, eu entrei de forma muito abrupta na educação pública mesmo, né? Educação básica. Foi algo impressionante. Logo na sequência, eu fiz 2 pós-graduações. Eu fiz a pós-graduação no Colégio Pedro II, que foi uma experiência fantástica também, né? Uma experiência, nossa, queria trabalhar nessa escola, né? Em educação básica. Foi bem legal também, ali no campus de São Cristóvão. Aí, depois da pandemia, eu fiz a minha segunda pós-graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus ali de Niterói, né, no SAPê, em Educação e Novas Tecnologias, para tentar entender esse mundo pós-pandêmico que nós sobrevivemos e estamos vivendo, né? Então, foi um pouco o passo para que eu entrasse na minha próxima caminhada, né, estrada, que é a do mestrado. No ano seguinte, eu prestei o concurso do Prof. História, né? Então, fui aprovado para o campus da Rural, né? Então, estou no segundo ano do mestrado, já qualifiquei nesse trabalho aí de pesquisar e pensar a formação de professores dentro do campo do ensino da história, que acho que envolve um pouco também teoria, todos esses processos reflexivos, né? Um pouco nessa jornada aí. Atualmente, você atua em qual segmento? A educação básica é Fundamental 2, né? 6º ao 9º, ensino médio, e esse ano estou atuando também na educação de jovens e adultos, né? Eu passei no processo seletivo do Estado de aumentar a carga horária, então aumentei lá e precisei pegar turmas na EJA, que está sendo uma experiência fantástica também. Trabalhei na EJA no início da carreira, assim que eu entrei no Estado, 2014, 13 por aí, e voltei agora, né? Então, experiência fantástica também. Eu gosto muito de trabalhar na EJA. Quais os nomes das escolas que você está trabalhando? Eu trabalho no Colégio Mauá, que é o colégio onde eu tenho a minha matrícula. Eu trabalho também na rede municipal, né? Também sou efetivo na rede municipal de Rio Bonito, né? Lá eu estou afastado porque eu estou com licença para estudos, né? Consegui lá. Lá eu trabalho no Colégio Astério e trabalho em mais 2 escolas, no CIEP 415 e no CIEP 115, que são próximos aqui à minha rede, onde eu vou fazer complementação, cargas de GLP, né, que seria a hora extra do Estado, né, e tudo isso fazendo mestrado, né. Já começa meio atribuído aí o trabalho do professor, né. Quais as relações que você percebe entre as discussões feitas na graduação sobre teoria da história e a atuação no ensino básico? Assim, eu acho que eu fui muito agraciado com a faculdade que eu fiz, né, eu fiz o FFP, então fui aluno da professora Helenício Rocha, fui aluno do professor Marcelo Magalhães, que hoje está na Unirio, fui aluno do professor Luiz Resnick, que são professores. O Marcelo Magalhães hoje é o coordenador do Prof. História, né? Então, assim, e o ano que eu atuei foi um ano que, assim, o ensino de História estava dando uma grande volta, né? Ali 2008, 2009, você tem um ensino de História já de forma muito pulsante, né? Modificando, mas você tem investimento também do governo federal, né? Você tem a formação do PIBID, que também, obviamente, estimulou bastante isso, né? Então, assim, pensar já o ensino de história como um instrumento reflexivo da sua prática
já foi algo muito presente assim na minha formação já como graduação. Eu creio hoje, até por meio das pesquisas do mestrado, que isso não foi muito realidade em outras universidades do Rio de Janeiro, né? Acho difícil a gente falar de outros espaços, mas no Rio de Janeiro creio que ainda não, né? Outras universidades talvez ainda possuíam uma certa barreira para você refletir um pouco o ensino de história, tirando alguns docentes, né, que estavam assumindo esse papel, mas eu acho que isso foi muito importante para a minha prática, já pensar a minha aula como um texto, né? Seria talvez o grande marco aí para a gente pensar o ensino de história hoje, seja o grande trabalho da teoria e da relação da teoria com o ensino de história, pensar essa aula como um texto, né? Então, saí um pouco da universidade com essa bagagem que foi muito importante para mim. Dei minhas cabeçadas também, né? Já tentei preparar a aula citando historiador, né? Nada disso deu muito certo, né? Eu acho que nas perguntas seguintes a gente consegue até aprofundar isso. Quando você aborda conceitos de tempo histórico, de representação histórica, como que eles são mobilizados na sua prática em sala de aula? Aí que tá, né? É assim, eu acho que eu consegui usufruir de uma universidade, né, de um curso bem significativo, mas demorou bastante ainda cair a ficha sobre como que eu vou mobilizar, né, esses determinados conceitos na minha aula. Eu vou ser bem sincero para vocês, assim, eu consegui rever a minha prática muito com o mestrado, né? Acho que a importância da formação continuada está bem aí. Rever a minha aula, rever a preocupação que eu tenho que ter em não fazer uma aula eurocêntrica, linear, também, né? Eu não penso dessa maneira que você não tem que trazer autores clássicos, né? Não é por aí muito que eu caminho, né? Mas eu acho que é muito necessário você pensar hoje que existem outras possibilidades de uma história que não seja eurocentrada, que você trabalhe com maior profundidade, principalmente no Fundamental 2, onde você tem alunos que estão começando a fazer uma construção mais crítica do mundo, você trabalhar sobre os povos originários, você trabalhar sobre a situação da mulher no Brasil, você trabalhar sobre a situação da violência, dos processos escravocratas. Então, assim, o Prof. História é legal por isso, né? Porque as disciplinas obrigatórias você já tem ali a disciplina das relações étnico-raciais, que me abriu assim uma porta de reflexão, né? Até eu gosto minhas aulas, meus slides, né? Eu sou o tipo de professor chato, né? Eu gosto de montar essas coisas, gosto de comprar, modificar, tal, e passar vídeo, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Eu gosto de tentar dar aula, né? Nem sempre isso é possível, mas eu gosto de tentar sair da sala de aula, botar o pé para fora de aula e falar assim, caramba, tentei deixar o meu melhor, né? Pelo menos é a contribuição que eu tento fazer. Aí sempre procurei tratar nas aulas, sempre gostei muito do século XIX, né? Então trabalhar das questões escravocratas e falar muito do processo violento, e por vezes a gente deixa de falar também dos processos culturais, né? Das relações sociais que tinham ali naquelas populações. Então tudo isso é trazido pelo mestrado, né? Para que pudesse ter essa reflexão. Então, vejam só, né? Eu fiz uma faculdade de formação de professores, tive acesso a cursos que são muito significativos. Isso não quer dizer que é culpa da faculdade, pode ter sido culpa minha também, de não conseguir absorver ou não conseguir, né, compreender todo esse processo que estava acontecendo. Mas, quando eu fui para a prática, isso deixou à mercê durante uns bons anos, né? Até eu voltar para o mestrado. E é legal, porque quando você está na turma do mestrado, o que a gente mais conversa, né? Eu fiz um curso com a professora Isadora, e uma das coisas que a gente mais conversa é assim, caramba, pô, como que eu nunca pensei isso aqui na minha aula, hein? Pô, vou tentar levar isso para minha aula. Então, acho que isso é bem importante. E na minha opinião, né, na minha forma de ver, a historiografia é sim um movimento historiográfico, né? É sim uma construção historiográfica, é sim uma teoria da história, né? Acho que é um pouco isso. O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona com a sua prática na sala de aula? A teoria da história, para mim, é um instrumento reflexivo, né? Vou tentar
eu vou tentar utilizar aqui uma reflexão que o próprio saudoso professor Manuel Salgado fez, né? Até nesse livro aqui, né? Escrita da História Escolar, né? Que é um clássico, né? Que foi publicado também depois de um congresso aí na UF, que é um movimento de reflexão. Para mim, é um movimento de reflexão para as minhas aulas, mas também é uma reflexão que me leva a balizas, sabe? Quando eu estava lendo sobre essa pergunta, não sei se você já dirige, mas quando a gente vai fazer aquele teste de passar na autoescola, você tem aquelas balizas, né, que você precisa estar atento ali, porque, assim, como a aula é um texto, é uma construção do professor que dialoga, né, como diz a Ana Maria Monteiro, Fernando Pena, que dialoga em fronteiras, né, que dialoga com uma série de movimentos particulares, privados da sua vida, da sua cultura, daquilo que você aprendeu na academia, acaba sendo algo muito particular, né? Acho que a gente não consegue. A aula do Rafael não vai ser a mesma aula da Júlia, sabe, sobre Brasil colonial. Não tem como. Mas a teoria da história, ela é a minha baliza, né? Ela é a que me traz para dentro da vaga quando eu estou saindo demais, sabe? Ela é o caminho que me faz ali refletir sobre a minha prática e é ela que me chama atenção quando eu tenho que voltar para o meu campo historiográfico, né? Para a minha escrita escolar, né? Não sei se é possível falar assim, mas acho que seria isso, né? Seria isso para mim. Quais autores que você lembra de ter lido durante a graduação em História, que são desse campo teórico, que as ideias seguem importante no seu fazer diário nas escolas e por quê? Eu tive assim, fui um aluno da graduação, acho um pouco diferente, né? Talvez parecido com você, Julia, porque eu nunca gostei muito de Brasil contemporâneo, importantíssimo, né? Mas assim, contemporânea 4, 3, né? Tipo, bons professores também, mas nunca foi o que me chamava muita atenção. Eu sempre gostava de história da filosofia, teoria da história, introdução aos estudos históricos. Logo no início do curso, eu percebi que eu gostava muito disso, assim, que era algo que me atraía, sabe? Assim, geralmente é uma furada, né? Porque é onde você menos tem bolsa, você tem mais, né? Maior sufoco para você conseguir alguma coisa ali. Mas, assim, tive bons professores também, né? Inclusive, o professor que foi meu orientador, o professor Carlos Mauro Oliveira Júnior, lá da FFP, foi um professor rígido, assim, né? Mas que formou, estava até dando uma olhada, assim, né? Bloch, Febvre, Brodel, Microhistória, Kozelik, História dos Conceitos. Eu tive acesso a todos essas leituras, assim, sabe? Aí eu posso dividir, né, essa resposta em dois momentos. Eu tive esses dois cursos que foram feitos com o professor Carlos, que eu acho que foi importantíssimo para a minha formação, para as minhas aulas, para a minha inserção em concursos públicos e tudo mais, né? Meio chato falar isso, parece que você está estudando para passar em concurso, aquelas coisas preparatórias, mas foram assim, nos deram uma baliza muito boa, e eu fiz um curso de historiografia brasileira com a professora Maria Letícia Correia. Né? A professora Maria Letícia, ela abriu uma eletiva na UERJ-FFP, você não tinha muitas eletivas como vocês têm aí na UF, né? Vocês, tem um monte de eletiva aí que dá para fazer, e lá nós não tínhamos muito. Professora também na UERJ, Isadora, que legal. Aí ela abriu esse curso, né? Eu falei, vou participar da historiografia brasileira, né? E foi um curso puxado também, mas incrível, né? Porque nós tivemos contato com a historiografia do século XIX, com maior profundidade, já tinha tido, já tinha feito o Brasil 3, né? Que é o que corresponde na UERJ a esse período, Brasil 3, Brasil 4, mais ou menos. Mas ali a gente estudou realmente sobre a historiografia, sobre a escrita da história, HGB e tudo mais, e fizemos uma experiência incrível, que a gente leu o livro completo do Raízes do Brasil, né? Meu Deus, Sérgio Buarque de Holanda. Foi uma experiência incrível também ler esses caras assim, e lemos o livro inteiro, e toda a aula tinha 3, 4 capítulos para ler,
um curso puxado, assim, mas foi uma experiência incrível que acho que me deu muita base para que eu possa pensar as minhas aulas nesse movimento de baliza que eu respondi a você na pergunta anterior, sabe? Não, novamente reforçando, não que eu pegue esses teóricos, eu acho que na minha opinião, é um pouco equívoco fazer isso, que eu vá levar esses teóricos para a aula, sabe? Não é esse movimento que me acontece, né? O movimento que acontece é que você vai ter essa compreensão teórica da história, mas isso vai se construir numa aula, né? Isso vai construir num saber docente, né? Mais um saber, né? Tem tantos outros aí, saber dos médicos, né? Saber policial, cada profissão tem o seu saber, né? Os professores também. Então, essa teoria ela é muito importante para isso, né? Acho que para mim foi muito importante ter esses cursos, bons cursos, fizeram toda a diferença para mim, né? Na sua opinião, existe um fosso entre a formação universitária em História e a posterior atuação profissional? Se sim, você poderia elencar as características desse afastamento? Sim, eu acho que ainda tem, diminuiu bastante. Talvez seria importante até responder em duas partes, tentando ser bem breve. Eu acho que tem, se a gente for pegar a formação criação das primeiras faculdades no Brasil a partir de 1930, formação dos primeiros cursos de história, você tem claramente uma dissociação ali entre o que vai ser pesquisa e o que vai ser ensino, né? E isso vai perdurar durante, né, muitos anos, durante a formação dos primeiros cursos de pós-graduação, que talvez seria um momento de você rever isso, e isso não é revisto. Os cursos de pós-graduação a partir da década de 70, eles são formados e claramente fazem uma dissociação ainda maior entre graduação, né, e entre o que é ensino e o que é pesquisa. Então, acho que isso precisa até ser mais aprofundado. A professora Marieta, ela tem aquele livro, não, Ofício, se não me engano, acho que é o Ofício do Historiador. Eu tenho ele por aqui também, mas não consigo achar agora. Ela faz um levantamento bem interessante, mas obviamente que ela está debruçada ali sobre a formação dos cursos universitários, né, em determinados momentos, até pela essa aproximação que a Marieta tem com o campo do ensino da história, eu acho que ela deixa ali pitadas, né, que, olha, precisa estudar isso aqui, precisa se refletir sobre isso, né? Eu acho que a teoria da história ela precisa rever e ela precisa trazer à tona esse debate que aconteceu no Brasil, né, da década de 30 até o início dos anos 80, onde que você vai ter uma mudança, uma construção do campo do ensino da história que demorou muito a ser assumido como perspectiva, né, como algo que realmente é salúvel, importante, né, para a gente pensar aqui no Brasil, haja visto os últimos momentos da história brasileira que a gente vem vivendo, de negacionismo, de autoritarismo, né, o quanto que é importante o ensino de história e o campo historiográfico do Brasil de modo geral. Então, acho que isso é fundamental, né, importantíssimo, né. Mas eu acho também, né, na segunda parte, bem rápido, que há aí uma abertura bem interessante para que a gente possa pensar a teoria da história e o ensino de história, né? E, não deixando de lado todos os clássicos e historiadores importantes que a gente vê na academia, que você deve estar vendo também, mas pensar como que isso tem uma professora na UERJ, né? Ela está até na minha banca, a professora Renata Augusta, que ela pensa a ideia de etos de formação, né, que ela vem pesquisando algumas universidades no Rio de Janeiro, a UERJ, a Unirio, se não me engano, a UFRJ, e ela vem tentando mostrar como que essas universidades estão pensando as licenciaturas, né, pensando práticas de licenciatura. Tem um texto também bem interessante, deixei ele aqui, do Marcos Leonardo Martins e da Cíntia Monteiro de Araújo, né, que eu acho que também são formas de você pensar a teoria da história, para a reflexão do ensino, né? O que seria essa reflexão do ensino, né? Você pensar cultura escolar, você pensar saber docente,
você pensar práticas historiográficas que você pode estar usando em suas aulas, você pensar novas tecnologias. Eu acho que tudo isso tem que ser um movimento da teoria da história também, sabe? E os professores de história, eles precisam estar refletindo sobre isso. O prof. História, na minha pesquisa eu acabo abordando partes do curso, ele foi muito preponderante e vem sendo muito importante para várias camadas do ensino de história, né? Relações étnico-raciais, história local, talvez seja um dos maiores depósitos de conteúdo de história local que você encontra hoje na historiografia brasileira, mas ainda se reflete pouco sobre o fazer do professor. O professor reflete pouco sobre o seu fazer, sobre a sua prática, sobre o seu movimento historiográfico. Se a sua aula é um instrumento historiográfico, a sua aula é um texto, você precisa refletir sobre esse texto, né? Então, acho que ainda falta, né, uma caminhada grande. Isso é bom, né, porque a gente tem muita área de conhecimento a ser pesquisada, a ser produzida, né? Isso é bom, isso não é ruim, não.